Bom, gente, primeiramente eu gostaria de desejar um ótimo dia para vocês. Nós estamos iniciando aqui esse treinamento, essa gravação, para fazer com que não só os nossos clientes expandam um pouquinho seus horizontes, mas como nós também. Nossa equipe está aqui e a nossa intenção é ter um grupo de estudo focado sempre nas inovações, porque quem trabalha com tendências, né, voltados para o marketing, para a comunicação, o tempo todo esse negócio está mudando. Então, realmente exige que a gente esteja o tempo todo estudando. Eu fiquei pensando que a última vez que eu vi uma crise parecida com o que a gente está passando agora, porque para quem não sabe, né, a gente trabalha com os clientes do Oeste da Bahia, e no Oeste da Bahia não está chovendo. E aí eu me lembro, em 2014, eu me lembro de fazer essa reflexão, poxa, eu estudo negócios, comunicação, estou no mercado, eu estou no varejo, eu estou na indústria. Eu não sou agrônoma, eu não trabalho no campo, mas o meu trabalho, a prosperidade do meu trabalho está totalmente correlacionada a aspectos climáticos. Porque se lá no oeste da Bahia não chover, significa que muitos negócios lá feitos não vão rolar. E é o que está acontecendo nesse final de ano. Muitos negócios as pessoas estão assim com medo do investimento, porque a realidade é que os grandes milhões e bilhões de negócios que acontecem no oeste da Bahia, eles estão um pouco freados, porque as pessoas estão um pouco preocupadas com as questões climáticas que hoje abalam o hoje. Mas a gente trabalha com a hipótese de que o amanhã a gente também vai ter catástrofes climáticas. Fora essa questão, e desde quando a gente vê a desigualdade como ponto de reflexão da humanidade? E que nesse momento, cada dia que passa, ela está mais à nossa porta. Antes era um caso longe, fulano está passando necessidade. Hoje está do nosso lado. A gente está vivendo uma sociedade que não só passa por questões de desigualdade social, como doenças mentais que são o tempo todo ao extremo. A gente passa por uma sociedade doente, gente. E eu nunca tinha visto isso ficar tão lúcido quanto nos últimos meses, assim. Hoje a nossa agência, a sede da nossa agência está em Salvador. E a gente contrata muitos milênios. E eu comecei a ver a realidade porque eu sempre tive mais contato com os sêniors das empresas, com as gerações baby boomers, gerações X. Mas agora não, eu estava ali no chão de fábrica com o alfa e vendo dor de alfa e ver onde está realmente impactando, né? E são esses jovens hoje que vai consumir o seu futuro amanhã. E para eles, tem questões que são muito importantes. E essas que eu estou falando agora são uma delas, duas delas, né? Desigualdade social e também as condições climáticas. Então, a mudança climática ela é um retrato da nossa sociedade que incomoda hoje no oeste da Bahia, porque não está chovendo, não está tendo dinheiro sobrando, como a gente vê ele todo final de ano, como também vai incomodar amanhã, que a gente está vendo catástrofes o tempo todo. Agora, em Maceió mesmo, o chão está afundando, a cidade está entrando para dentro de um buraco. E é uma capital, é gigantesco o território, né? Então, a gente tem trabalhado com empresas que querem fazer a diferença. Eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Uma empresa de cota de barco que é lá de São Paulo. É nosso cliente há quase 2 anos. E essa empresa virou uma chavezinha. A gente conversou com ela. O que você pode fazer em prol da sociedade? Para você não só pensar em lucro e tal. Aí a gente descobriu uma escola de vela na Ilha Grande. Essa escola de vela é liderada por um grande skipper, um grande navegador que se chama Luciano Guerra. E ele pega as criancinhas carentes daquela comunidade e capacita para virarem marinheiros, para virarem grandes skippers, treina eles ali na escolinha de vela, para fazer eles precisam de barco, eles precisam de vela, eles precisam de colete, eles precisam de uniforme, de camisa UV, precisam de professor, então eles precisam de dinheiro. E aí essa empresa de cota de bar que a gente trabalha começou a destinar R$ 10 de cada cliente cotista que compra lá uma cota de 30, 40, 50, 200, 500 mil reais, R$ 10 de cada um, e dá lá para o Luciano.
Hoje já são quase 100 pessoas dando R$ 10 para o Luciano, gente. E começou com, sei lá, 19, entende? Por que será que essa empresa está dando lucro? Será que é só porque as cotas são boas mesmo? É um conjunto de fatores. Muito, eles também são muito bons em marketing, graças a Deus, é nossos clientes. Mas eles fazem a diferença naquela sociedade. Isso impacta até o que a sociedade está falando para eles lá para os outros clientes. Então é uma redoma, gente, que não acaba. E aí a gente está chegando no final do ano e não adianta só vocês fazerem as coisas que a Carol vai falar aqui de marketing. Vocês precisam reiniciar a proposta do negócio de vocês. O que vocês estão fazendo para gerar valor dentro do negócio de vocês? Vocês são pagos para criarem soluções, quase todos desses, né? Mas além disso, quais são os valores inatingíveis que a empresa de vocês tem, sabe? Então é sobre essas criações de valores que eu acho que a Imagine vai estar muito preocupada nesse começo de ano, porque são coisas que eu também estou pensando, né? Então, pensar no atendimento que abraça, pensar em questões que você vai impactar o meio ambiente que está ao seu redor. E pode começar pequenininho, como a escola de vela lá, como o pessoal da cota, e vai crescendo. E pensar que todos nós somos clientes. Como é que você acredita, e isso eu vou falar para minha equipe, né? Como vocês gostariam de ser atendidos, minha equipe? Sabe? Será que vocês estão atendendo como vocês gostariam de ser atendidos? Então, é ouvir com o coração cada solicitação de texto, cada solicitação de arte, com muita alma, empatia, sentindo a dor de cada um que está aqui. Porque se eles estão fazendo algum tipo de negócio com a gente, é porque está doendo em algum lugar neles. Senão, eles faziam sozinhos. Então, é sobre isso que eu gostaria de começar essa fala, né, com vocês, que não adianta falar só, fazer só o que a Carol está colocando, antes de você se colocar no lugar do cliente e ver se de fato o que vocês vão construir faz sentido para o cliente. Porque às vezes vocês estão fazendo até numa mídia social que o cliente não usa. E aí eu coloquei uns dados recentes que é da Global Trader, não sei o que lá, Trends aí, que é o seguinte: primeira mídia social que antes era o WhatsApp, não é mais, galera. Instagram tá reinando absoluto. Depois vem o WhatsApp, depois vem o Facebook, depois vem o Twitter, Paranatimbu. Então, você está usando, você está mais tempo no lugar que seu cliente está. Às vezes a gente está mais no WhatsApp. E às vezes o cliente já não está mais no WhatsApp. Às vezes ele quer fazer negócios no via DM. E aí a gente tem que pensar numa tendência para 2024, que é o seguinte: formas de negócio unilaterais, elas estão tendendo ao fracasso extremo. Ah, eu só faço negócio se o cliente clicar no WhatsApp. Não, meu amor. Ele tem que clicar na DM do Instagram, ele tem que clicar na conversa do Facebook, ele tem que clicar no comentário do Google, ele tem que mandar no formulário do site, ele pode mandar até carta se ele quiser. Bilateral é a comunicação que, na verdade, já existe isso há muito tempo, mas a gente foi emburrecendo, a gente foi robotizando, a gente foi automatizando. E aí vem a linha de pensamento da imagem. Nós somos humanizados. A gente prioriza aqui olhar, sentir, tocar, conectar. Então, o marketing ele passa a ser não só uma ferramenta de conexões de venda, ele é de experiência mesmo. O marketing deixou de ser um departamento da sua empresa e ele é a sua empresa inteira. Ele tem que estar caminhando com o seu administrativo financeiro, ele tem que estar caminhando com o seu departamento de vendas. Então, o marketing não é só uma frente, são várias frentes. Então, pense nisso quando vocês forem passar as demandas que a Carol está colocando e pensando sempre, né? Mais do que leads. Gere conexões reais com seus clientes, porque esse é o único jeito de dar certo, gente. Tá? Então eu vou sentar aqui e aprender junto com vocês, porque toda vez que eu escuto a Carol, eu aprendo para um caramba. E eu desejo de verdade que vocês tenham uma boa experiência aqui e ao final a gente troca uma ideia, tá bom? Obrigada a todos pela presença. E eu passo aqui para minha musa, historiadora, fluente em métricas, desde que eu a conheço, influencer digital da moda, sim senhor, sim senhora. E ela é do movimento LGBTQIA+, WYZ, entendeu? E ela é negra, é linda, é encaracolada e eu amo. Eu não sei mais o que eu falar, porque realmente ela é Deus, é musa. Carol, tá contigo. Gente, bom dia. Obrigada por essa apresentação, né? Adorei. Hoje a gente vai estar também com o Tasser aqui
falando um pouquinho sobre copy. Então, nesse finalzinho de ano, né, a gente sempre pensa o que que a gente pode trazer de inovação para vocês já começarem um ano aí com a cabeça a milhão, pensando o que que vocês vão conseguir implementar com a nossa ajuda, ou então com a autonomia que a gente dá para vocês de criarem, de pensarem em inovações, né? Então, o Mutassi vai falar um pouquinho sobre a parte textual mais para o final, tá? E eu vou falar sobre as atualizações, as tendências do Instagram, o que dá para a gente fazer de novo, o que dá para a gente fazer justamente conversando com o que Davi falou agora há pouco, né? Desses conteúdos serem mais humanizados, serem mais interativos e menos institucionais, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Foi? Foi, né? Perfeito. Tá. Então, foi justamente esse título que eu quis começar aqui com vocês, que é como fazer conteúdos menos institucionais e mais humanizados. Porque é justamente isso que a gente vê muitas empresas ainda cometendo de erros, né? Fazendo conteúdos que só falem da empresa, que só apresentem a empresa de uma maneira muito engessada, que não tragam os protagonistas dessa empresa para frente dos vídeos, das lives, que não coloquem essas pessoas realmente na frente do negócio. E isso cada vez mais não conecta. E eu queria começar com um exemplo. Que é essa experiência interativa, que vai ser um dos tópicos aí para 2024, que quanto mais interação, melhor. E a Netflix já mostrou para gente como faz isso. E começou nesse ano, tá? Então a gente assiste filmes hoje não mais numa função passiva, mais ativa dentro da história. Então, vários filmes já têm essa possibilidade, esse software dentro da Netflix, que é você votar em qual vai ser a narrativa escolhida. Então, nesse filme aqui, por exemplo, você escolhe se ela beija ele ou se ela não beija o cara. E aí, dependendo da opção que você escolha, tem um final diferente. E aí, lá no final do filme, você consegue ver todas as possibilidades de finais e assistir um por um. Então, isso é um exemplo de conteúdo interativo que dentro da Netflix já é uma tendência. Foi um dos filmes mais assistidos dentro da Netflix nesse ano, justamente porque todo mundo quer ter o poder de escolha. Então, a gente pode pensar isso para dentro das mídias sociais também. Porque todo mundo quer dar uma opinião no seu conteúdo, quer votar ali na caixinha de enquete sim ou não, quer te mandar uma pergunta, quer comentar alguma coisa. Se você instigar essa pessoa a fazer isso, então os consumidores eles estão buscando experiências online mais envolventes e personalizadas, tá? Então não adianta você colocar hoje um conteúdo geral que não tenha o CTA, que é o que o Mutassi vai falar mais para frente, né? Você tem que realmente fazer com que a pessoa tenha alguma ação na sua publicação e não mais que ela seja somente passiva nesse conteúdo, tá? E aí agora a interação dentro do Instagram, ela vai além dos stories. Quando a gente pensa em interação hoje, a gente pensa muito que nos stories tem aqueles clicáveis, né, bonequinho, coraçãozinho e tal. Não, gente, hoje no feed também tem essa possibilidade de você colocar enquetes, justamente porque o Instagram está entendendo que quanto mais interação, melhor. Então, interação é a curtida, o comentário, o compartilhamento, o salvei e agora a interação da enquete dentro ali da legenda. Então, você vai colocar a legenda. Eu quero até que vocês vejam, quem não está no celular, mas que puder ver depois, se já atualizou para vocês. Quando vocês vão colocar uma legenda numa foto, se aparece essa opção, fazer uma enquete, é bem no momento onde vocês vão colocar a legenda, tá? E aí vejam se já atualizou para vocês, que aí vocês conseguem também colocar uma enquete. Então, por exemplo, esse CTA, né, que é essa pergunta que a gente faz no final, comente aqui, você concorda com isso? Você se identificou? As pessoas vão poder não só comentar, mas
clicar nesse botãozinho das enquetes, né? E isso vai contar mais uma interação para você dentro dessa publicação, aumentando o seu alcance também, tá? Além disso, para além do Instagram, a gente tem aqui 3 tópicos super importantes, interativos também, que são nesse offline da sua empresa. Então, pesquisas e questionários também entram nesse lugar, né? Como o Davi falou, as pessoas querem entrar no seu site, responder um formulário, se sentirem ouvidas, receber um feedback seu pelo WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? A gente recebeu seu questionário aqui e tal, estamos avaliando como que a gente pode te atender da melhor forma. Então, isso faz com que as pessoas se conectem muito mais com a sua empresa do que simplesmente elas entrarem lá e caírem num bot de WhatsApp, alguma coisa automatizada. Elas querem essa personalização, que elas foram lidas, ouvidas e que vão ter uma resposta personalizada, tá? Outra questão para dentro de sites também, que tem sido bastante inovador nesse último ano, a questão dos infográficos interativos, né? Então, olha quanto a gente cresceu, e aí você passa o mousezinho assim no infográfico, e aí a gente começou o ano de 2023 com tantos clientes, e agora nosso infográfico está lá em cima com 500 clientes, e aí a pessoa consegue ver a evolução. Então, tudo isso que seja interativo realmente está dando mais visibilidade. E para fechar essa questão, não menos importante, os vídeos interativos, né? Porque hoje as pessoas gostam de não só te assistir, mas também ter essa interação dentro do audiovisual. Então, também no começo do ano, a gente teve essa possibilidade de colocar enquetes dentro dos Reels, e agora a gente está vendo que essas enquetes também foram para o feed. Então, a gente percebe que esse movimento é um movimento contínuo e que a gente vai ter isso como a trend aí de 2024. E aí, fazendo uma pesquisa sobre comportamento, sobre consumo, né, eu caí nessa Life Trends 2024 da Century. Depois eu posso mandar esse site para vocês, porque tem uma pesquisa completa de padronização de consumo, de comportamento desse consumidor final, né? E aí eles colocam algo interessante aqui, que é o seguinte: pense, será que as reduções na experiência do cliente em todas as etapas do funil de marketing estão prejudicando confiança, taxa de conversão e fidelidade a longo prazo? Então, para isso, incorpore análise de sentimentos a sistemas de atendimento. Então, muito conversando também com o que Davi falou sobre esse atendimento, que a gente precisa ter. Além dessas questões de etapa de funil, que muita gente já sabe e automatiza, e tem CRM, faz várias coisas para facilitar a vida, não vai ser mais suficiente. As pessoas querem essa emoção no atendimento, essa parte da personalização mais próxima do seu cliente, né? Que ferramentas você recorre para monitorar as emoções dos seus clientes? Então, como que você sabe que seu cliente hoje está feliz? Como que ele está satisfeito com o que você entrega hoje? Como que você mede isso? Você pensa nisso no final? Você tem o hábito de pegar feedbacks dos seus clientes, depoimentos, mas assim, para além do marketing, né? Para além de fazer prova social na rede social, mas para você entender e melhorar os seus processos. Ah, de repente um cliente mandou para mim que meu atendimento não está tão bom, que ele me mandou mensagem há 3 dias atrás e estava quase desistindo de comprar o produto, aí alguém da minha equipe respondeu. E você não tem essa noção, porque está tudo automatizado, está tudo muito rápido. Então, a gente pensar nesse processo um pouco menos acelerado para entender aonde estão os acertos e os erros. Então, isso é uma das etapas aí das Trends de 2024. E aí, muito dentro dessa narrativa também, nesse sentido da gente entregar mais do que conteúdo institucionais, mas conteúdos que conectem, que as pessoas compartilhem, que as pessoas vejam uma solução de valor, é investir em algo chamado Evergreen, que são esses conteúdos que muitas das vezes a gente indica para vocês fazerem, que a gente coloca nos nossos planejamentos, que são comparativos, guias, curiosidades, checklist, tutoriais, perguntas frequentes. Então, assim, ter isso para ter uma entrega mais robusta para o seu cliente dentro da mídia social. Por quê? Dicas aleatórias que ninguém aguenta mais. 5 dicas, não sei o quê.
as pessoas já saturaram desse conteúdo, sabe? A pessoa passa direto. Então, ela precisa ver algo que realmente chame a atenção e retenha ela, nem que seja um minuto naquela publicação. Então, normalmente, quando a gente entrega algo que vai ativar algum tipo de gatilho mental nela, então, por exemplo, de curiosidade é um, né? Ninguém passa direto de um conteúdo que te ativou isso, essa curiosidade. E aí você quer ver mais, você passa o carrossel. E uma das novidades agora para o final do ano, né, que eu testei, reparei e comprovei, é que o carrossel ele voltou a entregar. Então, assim, antes a gente tinha uma disparidade muito grande entre o Reels e o carrossel. Então, a gente deixou durante muito tempo, vamos reduzir um pouco o carrossel, vamos fazer mais Reels e tudo mais. Mas agora, dentro do Instagram, o próprio movimento é fazer com que as coisas sejam equiparadas, o Reels e o carrossel. Porque muita gente continuou produzindo conteúdos muito bons em carrossel. Então, não seria justo que não tivesse a mesma entrega. Então, apesar do Reels ser muito importante, o Carrossel voltou a ter uma entrega muito qualificada. E o lugar de você entregar um conteúdo mais denso, com mais informações, muitas das vezes, é no Carrossel. E aí você consegue usar um desses elementos aqui para deixar ele mais atrativo. Então, por exemplo, na Black Friday, a gente usou muito o comparativo, que é, olha só, antes da Black Friday, o meu serviço é esse, o meu valor é esse aqui, mas somente nessa semana você vai ter essa possibilidade com esses valores. Então, por exemplo, a Flip, que é um cliente nosso, eles fizeram exatamente isso. Ó, esses são os nossos barcos, essas são todas as especificações desse barco, e ele está com esse parcelamento durante essa Black Friday. Depois disso, voltaremos ao valor normal, pagamento normal, e você vai perder essa possibilidade. Então, a gente faz um comparativo real com as possibilidades que esse consumidor tem, e aí ele opta por fechar com você ou não. Então, é bem importante essa questão, tá? Então, eles estão buscando mais informações densas também. E aí, por isso que o blog, ele é muito importante dentro da nossa engrenagem, né? A gente oferece isso para alguns clientes, clientes maiores, assim, e que a gente consegue ter essa entrega pensando além do Instagram, de conteúdos mais rápidos, mas conteúdos que as pessoas se conectem e que peguem informações valiosas ali, que possivelmente elas não vão conseguir completo dentro do Instagram. Então, por exemplo, o advogado Rodrigo, você quer saber sobre aposentadoria, né? E muitas das vezes um post não vai solucionar todas as suas dúvidas, mas se você for no blog dele, tem várias postagens sobre um assunto que você pode ter dúvidas e esmiuçado em detalhes. Então, por isso é muito importante e vai ganhar um destaque muito grande em 2024 também, os blogs serem alimentados, tá? Dentro do site de vocês, para quem tem site. E aí, a gente tem uma outra novidade que também vai muito de encontro a isso que eu estou falando sobre a humanização dos conteúdos, que é a valorização do conteúdo UGC. Para quem não sabe, o conteúdo de si é um conteúdo gerado pelo usuário, pela pessoa que compra de você, não mais influencer, tá? Tem uma diferença, as pessoas às vezes confundem. Conteúdo de si e parceria com influencer. São coisas diferentes. Muitas das vezes, conteúdo de si são de pessoas comuns, pessoas consumidoras finais do seu produto, que vão e gravam um vídeo falando qual foi a percepção dela sobre o seu produto, a experiência, como que ela comprou isso, como que chegou na casa dela, fazendo um unboxing, mostrando como que chega a caixinha com cheirinho, tudo mais, se for um produto físico. Então, ela vai agir como uma influencer para sua marca, mas muitas das vezes cobrando nada ou bem barato. Diferentemente de uma influencer, né? Então você pode oferecer um voucher, você pode oferecer um valor para ela em compras e ela vai gravar esse vídeo, postar nas redes sociais dela ou simplesmente te enviar para que o seu marketing utilize desse vídeo como uma prova social. Então, muitas das vezes essa pessoa nem tem uma rede social que bomba, ela simplesmente vai te enviar esse vídeo para esse vídeo ser um anúncio seu. Então, isso é uma coisa que está sendo muito explorada nos Estados Unidos e que está chegando para a gente, assim, devagarinho, mas esse ano já tem vários cursos de UGC, tanto para quem quer entrar nessa área, quanto para quem quer
comprar esse serviço, né? No caso das marcas, querem que essas pessoas produzam esse serviço. Então, vou te dar um exemplo que provavelmente você já viu, que é o seguinte: alguém que vai no restaurante e fala, eu fui nesse restaurante e grava um reelzinho. Fui nesse restaurante, vou te mostrar tudo que tem lá, o cardápio, não sei o que e tudo mais. Normalmente, essa pessoa, ela é uma pessoa que realmente foi no restaurante, não mais uma influencer, porque as pessoas deixaram de confiar em influencer, muitas das vezes, porque sabe que tem um cachê muito elevado, que tem um briefing muito detalhado para falar, que parece que não é real muitas das vezes, não conecta com essa dor. Agora, se eu vejo alguém que é uma amiga minha mandando para uma marca, uma pessoa comum, numa casa comum, com celular, com um vídeo que não é de alta qualidade, você tende a se conectar muito mais. Então, por isso que é muito importante. Então, aqui, ó, eu trouxe até um dado para vocês que é o seguinte: 86% dos consumidores de redes sociais dizem confiar mais em propagandas UGC do que influenciadores. Então, por isso, vai ser a próxima trend aí de 2024. Então, até coloquei aqui um exercício, que é: qual cliente seu pode gerar um conteúdo de si para você? Podemos te ajudar com o roteiro. Então, pensar em um cliente que possa gerar esse depoimento, que possa falar sobre sua marca, se for um produto físico, por exemplo, como que ele recebeu na casa dele, como que foi essa primeira impressão que ele teve do produto, se foi o serviço, como que foi essa experiência dele offline, né? Então, a gente tem aqui um vídeo da Cusco, que foi um dos vídeos assim que mais bombou, que foi justamente isso, né? Um aluno que fez ali as aulas com eles e realmente gostou muito, falou ali de forma super simples, afetiva, sobre a escola. Então, a gente postou e foi super legal. E muitos clientes têm essa dificuldade, a gente percebe ainda, de pegar esses depoimentos de quem consome com eles, de quem é o cliente realmente final ali. E às vezes a gente pede, manda roteiro e tal, e tem muita gente que tem essa dificuldade, mas a gente está analisando aqui que isso vai ser cada vez mais importante, ter essas pessoas reais falando da sua marca e não só você se preocupar, eu não tenho condições de contratar um influencer, eu não tenho condições de contratar uma pessoa XY para fazer a propaganda da minha marca. Isso não vai ser mais tão relevante uma preocupação para você. E sim essa preocupação de pegar os feedbacks certos e colocar isso nas suas mídias, tá? Então, até um simples stories, ele precisa seguir umas coisinhas que a gente chama aqui de DPS, que é dor, problema e solução. Então, quando a gente vai criar uma narrativa, e principalmente essa narrativa mais humanizada, ela precisa seguir esses 3 pontos que eu vou explicar para vocês. Eu coloquei aqui até um exemplo de um cliente nosso, que é a Estúdio S, né? Que a gente seguiu basicamente isso e foi uma publicação muito legal para ele, que é o seguinte: o motor do seu carro precisa de cuidados, ou seja, né? É uma dor aqui que a pessoa pode ter. De repente eu vou ler isso e vou falar, cara, preciso, realmente, nossa, não estou dando atenção nenhuma para o meu carro, o motor está quase indo com Deus, e eu preciso ver o que que esse cara vai me oferecer, né? Então a gente fez um carrossel explicando passo a passo como que ele oferece, ele resolvendo esse problema, a solução dele, e no final, para melhorar, a pessoa comprava uma coisa e ganhava outra, que foi a não Black Friday dele. Ele não usou o atrativo da Black Friday, a palavra Black Friday, mas para não deixar de dar uma condição especial nesse mês, ele fez o comprou e ganhou. Então, a pessoa ganhava uma limpeza interna, a pessoa ganhava um brilho no carro. Então, cada funcionalidade, cada solução que ele oferecia, a pessoa ainda ganhava mais uma coisa. Então, foi algo super diferente que a gente fez e que deu certo, tá? Então, a gente precisa entender que nesse primeiro carrossel, nesse primeiro card, né, na capa que a gente chama, ela precisa ter uma headline atrativa. Então, como a gente fez ali com a Studio S, a gente já colocou a dor ali na capa, né? A gente colocou o carro, a gente já colocou a dor, você está com problema no seu motor, então a gente já fala isso de início. E é preciso que vocês façam isso não só no feed, mas quando vocês forem abrir um story. Se vocês abrirem um story, só vocês aparecendo, sem nada escrito, muita gente vai passar. Esse é um ponto.
Se você faz o primeiro story, ele já sendo interativo, já tendo algum tipo de headline atrativa e tendo uma caixinha de pergunta, tendo uma interação, a chance dos próximos serem visualizados é muito maior do que você começar já falando. Então, assim, um exemplo, finalmente você pode realizar o seu sonho de velejar. E eu vou te explicar como. Aí pode entrar alguém da sua equipe falando, ou você falando, enfim, né? Finalmente você pode ter o produto X. E aqui na minha loja eu tenho e te apresento dessa forma. E aí você pode mostrar o produto em detalhes. Então, isso faz com que a pessoa se conecte muito mais do que simplesmente, de repente, você postar a foto do produto, você compartilhar algo que você postou no feed, nos stories, e somente isso, sem nenhum tipo de interação, né? Então, tirem print disso, depois o Moon vai falar mais especificado de cada coisa que pode ser mais atrativa para vocês colocarem, mas façam esse exercício de perceber como que vai mudar o alcance de vocês. Então, o primeiro cardzinho dos stories, ele tem que ter uma interação, tá? E eu indico que seja qualquer interação, menos a caixinha de pergunta. Por quê? As pessoas não criaram, muitas das vezes, um relacionamento com você o suficiente para te mandar uma pergunta. Muita gente ainda tem essa trava, não manda pergunta, porque, eu vou ser o primeiro e tal, né? Não manda. Então, a primeira caixinha ser aquela da enquete. Que aí a pessoa parece que tem um comichão, né? Que a gente quer votar ali, clicar no sim ou não. Se apareceu para você, você quer clicar. Então, seja esse. Depois que você construiu a narrativa, que você explicou sobre o seu produto, seu serviço, você já falou, já apareceu, você pode botar a caixinha por último, porque a pessoa já vai ter criado um desejo de te mandar uma pergunta, tá? De acordo com o que ela viu que você explicou. Então, esse seria o passo a passo aí para os stories, tá? E aí, falando mais aqui então sobre cada uma. Essa dor, por exemplo, como a minha persona reclama de algo, qual é o medo dela? Quais os sonhos e as inspirações? Consciente e sentido também, né? Então, você só vai conhecer isso se você fizer essa análise detalhadamente, desde o que a gente falou lá no início, desses questionários, dos feedbacks, de entender com a gente, com a sua equipe de marketing, o que é a dor da sua persona, né? Como que a gente pode fazer um post atrativo para ela, que ela realmente se conecte, tá? Então, é preciso fazer essas perguntas. E, às vezes, vocês, dentro do negócio de vocês, sabem muito mais do que a gente. E aí a gente chega aqui para complementar. Vocês passam para a gente, ó, Carol, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo da Arroio Rural, tá? Já mandou mensagem para a gente, falou, olha, a galera entra muito pelo WhatsApp, mas o que acontece? Chega muitos universitários, pessoas que não são produtores rurais, então tem esse comportamento de querer saber mais sobre arroio rural. Então, assim, a gente já sentiu isso no nosso atendimento, que chega também muito desse público. Então, chega produtores, mas chega também esse público que quer estudar, quer saber mais sobre o mercado. Então, é um comportamento que a gente identificou, mas que o cliente trouxe para a gente. Então, a gente consegue ajudar mais, ver onde a gente melhora no Google, ver quais são as palavras-chave. Então, é preciso que vocês também estejam engajados e estudando sobre cada ponto da empresa de vocês para que vocês passem para a gente exatamente o que está acontecendo nesse bastidor, tá? Outra questão, o problema. Então, o que que causa essa dor do seu cliente? Então, o cliente, de repente, não sabe nada sobre agronegócio, ele não sabe porque ele não tem a facilidade de entrar no Google, de pesquisar sobre isso, ele quer receber no WhatsApp. Então, o problema dele é que ele quer a facilidade, ele quer receber ele no WhatsApp. Então, a Arroio Rural, pensando nisso, criou uma comunidade no WhatsApp que ela manda ali radares diariamente, né? Um áudio ali explicando, atualizando rapidinho sobre o agro. Então, assim, o que que pode ser os erros que essa pessoa está cometendo? Quais são os bloqueios, as travas? E é isso que você vai usar no seu conteúdo. Então, erros que você está cometendo quando pesquisa sobre a safra. Um exemplo do agronegócio aqui, tá? Erros que você está cometendo quando escolhe uma loja de roupas. Então, você vai usar essas respostas que você obteve para fazer os seus conteúdos. E, obviamente, trazer uma solução. O que que o seu produto resolve desses problemas que você listou? O meu produto
se destaca nisso, o atendimento é humanizado, eu atendo você em menos de 2 horas, você não vai ficar esperando o meu atendimento. Então, você vai listar isso, para que também seja um argumento para ser usado nessas publicações. A solução que você entrega é diferente dos seus concorrentes. Tá? Então, partindo desses três princípios, você consegue ter conteúdos mais interativos e humanizados do que institucionais. E aqui eu passo a palavra para o Tassim, né, que vai falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse CTA, sobre essa parte de copy, como que a gente pode utilizar isso para deixar esses conteúdos também mais interativos, tá? Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim? Estamos Eu vou, sim. eu vou falar um pouquinho de como que funciona o CTA no COP. O que Carol falou é como o COP é como se fosse um GPS. Você está seguindo o caminho ali com todos os sinais verdes e o CTA é para qual direção você vai. Você está seguindo aquele caminho, você quer chegar no destino final. O CTA te mostra como chegar nesse destino. Então é muito importante você saber o que você vai dizer e como dizer e chamar o seu cliente para entrar na transformação. Então eu coloquei alguns exemplos de copy. é, Depois que você constrói todo o headline, você fala do problema e da solução. Então, você tem que mostrar para o seu cliente o porquê dele escolher o seu produto. Então, um exemplo é escolha um jeito melhor de trabalhar, caso você ofereça algum serviço que faça isso acontecer. Veja porque várias pessoas usam tal produto. Então, é meio o que Carol falou desse exemplo de usar pessoas reais para falar do seu produto. E isso é um CTA que leva a isso, né? Ou faça o seu trabalho com mais qualidade. Um exemplo também é garanta os melhores serviços para o seu carro. Então, são questões que podem transformar a vida do seu cliente que interessem a ele, né? Pode passar, Carol. E uma coisa muito importante é evitar CTA muito agressivo, porque como várias coisas mudaram, a forma como as pessoas consomem, a forma como as pessoas usam as redes sociais, elas mudaram também. Então, é muito importante você entregar algo que seja realmente de valor para o seu cliente. Então, coloquei até dois exemplos aqui. Ó. Por exemplo, seu cliente está em um nível de consciência mais alto, ele já conhece o seu produto, conhece o que você oferece. Então, você pode ser mais direto e trazer benefícios claros e certeiros para ele. Um exemplo de um cliente nosso, que eu coloquei até no próximo slide, é que é uma empresa que oferece cotas, que Dávila falou, cotas para barcos. Então, várias pessoas já conhecem, sabe como funciona e tudo. Então, falta só dar o próximo passo. Então, um exemplo é clique aqui para comprar essa cota e dá o próximo passo para realizar o seu sonho de ter o seu próprio veleiro, um exemplo. Agora, às vezes, o cliente não tem consciência do problema, não conhece o seu produto. Então você tem que trazer uma narrativa que ele se identifique, que é o que Carol falou, que é o problema, a solução que a sua empresa vai oferecer e trazer benefícios e claros e certeiros. Isso sempre tem que acontecer. Você tem que mostrar quais são os benefícios que a sua empresa vai oferecer para esse cliente. Pode passar, Carol. E eu trouxe três exemplos aqui. Uma é do Spotify, que é música para todos. Milhões de músicas à sua escolha e nem precisa de cartão de crédito. Obtenha o Spotify Free. Então é muito direto, é muito claro. Você pode ter o Spotify sem precisar usar o cartão de crédito, porque a gente está na era das assinaturas e tudo precisa de um cartão de crédito. E eles surgem com isso. Olha, você pode ouvir música de graça sem precisar de cartão de crédito, é só clicar aqui. Você clica aqui e você tem o, o Spotify Free. Outro é quando você oferece alguma coisa, que é o da Creamy.
Qual a rotina ideal para a sua pele? Muita gente não sabe o que usar para a pele e tudo, então eles oferecem um teste. Você faz um teste para descobrir a rotina ideal para sua pele e qual tipo de pele que você tem, que às vezes você nem sabe. E clica em começar, você responde e descobre qual é o seu tipo de pele, e eles oferecem os produtos ideais para essa rotina de cuidados. Outro exemplo também que eu usei foi o Flip, que é esse clube de cotas para veleiros. E no finalzinho, que é esse CTA, acesse nosso site e faça uma visita virtual nos nossos barcos. Então, eles oferecem a possibilidade de você, da sua casa, do seu celular, você conhecer com detalhes todos os barcos deles. E embaixo também tem outro CTA, que é experimentar um jeito inteligente de ter o seu próprio veleiro, que é essa possibilidade de você comprar um veleiro no sistema de multipropriedade. Então, você paga mais barato, realiza o seu sonho de ter um veleiro, porque às vezes é muito caro e as pessoas não conseguem, então eles oferecem essa possibilidade, que é um jeito inteligente de você conquistar o seu sonho de ter um veleiro. Pode passar, Carol. E eu fiz algumas perguntinhas que são importantes para você ter um copy de sucesso. Então, sempre que fazer todo esse processo que Carol falou e eu falei do CTA, é entender se possui um gancho e headline que chame a atenção, que é essa questão do problema. A pessoa já leu o problema, nossa, eu preciso disso. E se está coerente com o público, se está coerente com o público que vai fazer, né? Que vai receber esse conteúdo. Se está alinhado com a campanha e o tom de voz da marca, isso é muito importante. Se traz algum benefício do serviço ou do produto, isso é muito importante. Todo copy você tem que deixar muito claro qual é o benefício do produto e do serviço que você oferece. E tem um CTA que explica o próximo passo, porque o cliente está lá lendo, ele super interessou, e como que ele faz para conseguir esse produto ou serviço. Então, você tem que deixar isso muito claro. E o que Dávila falou, ele pode ter várias maneiras de entrar em contato, porque as pessoas gostam de ter essas possibilidades. Ah, é pelo WhatsApp, é por DM, é por e-mail. Eu pessoalmente, eu prefiro muito entrar em contato por e-mail. Eu conheço gente que é por DM, outras pessoas pelo WhatsApp. Então, tem que deixar essas possibilidades muito claras no CTA. E uma coisa muito importante também é se o seu copy possui trechos que podem ser resumidos e retirados para você utilizar em outros conteúdos. Seja e-mail marketing, seja no mensagem no Zap, seja no Story. Então, um bom copy, ele dá essa possibilidade de ser resumido e de retirar trechos para usar em outros conteúdos também. É isso, Carol, que eu queria falar assim. Maravilha, Tassim, obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Gente, então, para a gente finalizar aqui, algumas ideias de tópicos para serem trabalhados nos stories, mas que podem ser feed também, agora que a gente tem essa possibilidade de interação, tá? Então, mostrar os erros que provavelmente alguém que ainda não consome o seu produto está fazendo, e aí o seu produto vai resolver isso, ou então o seu serviço, né? Então, no nosso caso aqui da Agência Imagine, 5 erros que você pode estar cometendo ao não utilizar o tráfego pago diretamente do Instagram. Então, a gente vai explicar para você, e aí a gente vai apresentar nossa solução, nosso serviço, que a gente olha detalhadamente o tráfego pago, que a gente tem especialistas para isso, que a gente não vai fazer com que você gaste dinheiro à toa, né? Que você use o dinheiro ali de forma inadequada. Então, muita gente usa todo o dinheiro só no botão impulsionar, mas não faz isso de forma correta e estratégica, não pensa que tem ali toda uma logística de campanha por trás, qual é o objetivo dessa campanha, qual é o público, a segmentação. Então, a gente vai explicar tudo isso para você para poder aí sim te oferecer esse serviço.
Tá? Então, a gente gera uma demanda também. Então, às vezes, você nem tem a consciência que você está fazendo errado, mas você vai ler aquele post e você vai falar, cara, eu preciso disso, realmente. Eu gastei R$ 300 mês passado e não teve nenhum retorno no meu Instagram, eu só botei ele no automático, acho que é isso, não sei fazer, e gastei dinheiro. Então, realmente, preciso dessa ajuda. Reforçar valores, os valores da sua empresa. Olha, a gente não faz repost só, a gente não faz só social media, a gente não responde só os seus comentários, a gente faz um planejamento estratégico para sua marca, a gente pensa a humanização dela, a gente não faz só post, a nossa agência não é agência de fazer só post, a gente pensa toda a estratégia que muitas das vezes envolve o offline, envolve um evento presencial na sua loja, envolve algo que vai além da questão da postagem do Instagram. Então, como o Davi falou lá na Flip, a gente teve essa conexão com essa escola de vela, então a gente faz isso demais, a gente conecta essas pessoas com outras que possam oferecer algo que vai agregar no serviço dessa empresa. Então a gente entra em contato com pessoas do meio que possam fazer uma live, que possam fazer um conteúdo colaborativo e também nesse off, né? Então teve a flotilha lá do pessoal da Flip também. Então, assim, coisas que as pessoas possam viver uma experiência nesse offline, tá? E aí a gente reforça muito isso dentro do nosso perfil, que a gente não é só uma agência que vai te entregar o post de social media, tá? E a gente pode criticar uma ideia. Isso tem ganhado muita relevância dentro do Instagram. Quem se posiciona, quem fala dos assuntos em alta, os assuntos que se relacionam com você. Então, trazendo aqui a Royal Rural novamente, o conflito de Israel, ele se posicionou, falou como que isso afeta o agronegócio, como isso afeta a questão da exportação, da importação, como que é essa parte da política internacional hoje, né? Então, ele se posicionou, ele fez um vídeo longo para o YouTube, ele fez um radar explicando sobre isso, mandou lá na comunidade dele da Royal Rural, fizemos um corte para o Instagram. Então, um assunto que está em alta e que você se posicione de forma crítica e de forma relevante, que a sua marca tenha relação com esse assunto. E fazendo isso, você gera autoridade, que é o próximo ponto. As pessoas vão lembrar da Royal Rural porque viram o post dele explicando sobre algo que ela não sabia. Ele explicou muito de uma forma super simples e prática, então a pessoa conseguiu entender diretamente a relação que tinha economicamente e politicamente com o conflito, né? Então, quando ela tiver alguma dúvida sobre agro, ela vai falar, caramba, aquele cara que explicou o conflito ali de Israel, como é que é o nome dele? Deixa eu pesquisar aqui. Pronto. Você já é autoridade no assunto. E outra questão super importante é o empoderamento. Então, falar dar força para essa pessoa que é a sua persona, se for mulheres, como é em várias questões de beleza, falar sobre essa persona no lugar central ali da sua atenção, da sua marca. Então, a gente quer não te vender só esse produto de beleza, a gente quer te vender uma autoestima, um cuidado, que você pense mais em você, no seu dia a dia. Então, você vai empoderar essa pessoa que compra de você e não só já vender o produto para ela diretamente. Você vai criar essa narrativa primeiro, tá? E aí, uma prática para a gente fazer também, outra prática para vocês anotarem aí. Toque numa dor da sua persona que o seu produto vai resolver, tá? Então, hoje você pode abrir uns stories, seguindo tudo isso que eu já expliquei aqui para vocês, para usar essa interação. E você, no final, você vai colocar um relato de quem comprou. E conte a história dessa pessoa. Ó, Dávila comprou comigo, comprou essa blusa comigo. Dávila falou que não gostava de blusa que aparece o braço, mas ela comprou essa blusa comigo e ficou super confortável. Por quê? Porque o meu tecido, ele tem um caimento que valoriza a parte do ombro, não marca nada que você não goste no seu corpo. Então ela se sentiu confortável, olha aqui, ela me mandou essa mensagem agradecendo e tudo mais. Posta o printzinho lá, marca cliente, né? Aposto que você tem vários prints aí, várias conversas no WhatsApp que podem ser uma geração de valor para sua marca, tá? E aí você vai explicar qual era a dor que essa pessoa tinha antes de conhecer a sua marca e como que você resolveu isso, que hoje ela está satisfeita, que ela volta e compra de você de novo, que ela retorna com seus serviços, de repente até indica o seu serviço para alguém, né? Então fazer esse exercício não é difícil,
mas com a prática fica mais fácil, porque você vai entendendo como que as pessoas interagem mais. Tem gente que gosta mais de caixinha de pergunta, tem gente que gosta mais das enquetes. Cada público é um. A gente passa aqui as dicas, mas a gente não passa uma fórmula de bolo, porque cada público vai agir de uma maneira. Então a gente tem que testar, errar e tentar de novo. Ah, não, dessa forma aqui vai ser melhor para o meu público. Então a gente testar todas as possibilidades dentro dessas mídias hoje, tá? E é isso, gente. Muitas informações, muitas coisas novas. A gente tem a comunidade da Imagine, para quem não tá, entra na nossa comunidade que a gente avisa. Todo mês a gente tem esse treinamento. Cada mês é sobre um assunto diferente, de acordo com as atualizações, de acordo com as necessidades que a gente vê dos nossos clientes e também do mercado. A gente atualiza esse treinamento e normalmente é toda quinta-feira, segunda quinta-feira de cada mês. Provavelmente a gente deve manter para 2024. E a gente avisa no grupo dos nossos clientes e na comunidade Imagine também. Então estejam lá, tem sempre várias dicas, conteúdos novos, e é isso, tá? Obrigada pelo tempinho de vocês, adorei. Obrigada a você, Carol. Eu aprendi várias coisas, gente. Aprendi aqui várias coisas, anotei tudo. Eu quero saber se alguém que está aqui tem alguma pergunta, se gostaria de complementar algum assunto. Se não, a gente encerra a gravação aqui. Lige, Gabriel, Kátia, Isa. Se tiver pergunta, vocês podem mandar no chat, tá, gente? Ó, então, só para fechar o raciocínio. Eu comecei a trabalhar com internet ainda quando não existia Facebook, ainda quando não existia Instagram, ainda quando não existia TikTok. E muitos de vocês que estão aqui, eu sei que são da mesma época que eu. Alguns não sabem nem como era a internet antes de ter Reels. Então, hoje em dia ninguém quer mais só postar, não quer só existir, quer viralizar. É. Essa daí é talvez uma grande doença desse século também, né? A gente quer ser aceito, quer o tempo todo mostrar que tá certo, às vezes a gente não tá certo. Mas não existe uma via única, tá? Então, para quem está chegando aqui, não existe só o tráfego pago como opção de via para você chegar nos seus clientes. Existem essas questões que a Carol colocou de embaixadores magnéticos, que realmente são memoráveis para marcas. E ontem a gente teve uma live do Chalto, o Carlos Chagas, o nosso cliente, primeira live dele, um papo saúde. Aquilo ali é melhor do que qualquer anúncio, gente. É conexão real, é muito valioso. Então, eu acho que só tem uma regra nesse rolê aqui. É que ou acelera ou morre. É. Então, eu espero que vocês consigam acelerar para entender todas as mudanças de maneira ágil. E aí a gente está aqui na agência para poder ajudar vocês a interpretar essas tendências e colocarem na prática. Muitas vezes no nosso planejamento a gente já coloca tudo isso que a Carol colocou, às vezes vocês não sabem nem a raiz do porquê. E Isso. nesses treinamentos a gente explica o porquê. Então eu desejo de todo coração que vocês estejam aí mais antenados, mais prontos, né? E que ano que vem nós estejamos aí cada vez mais juntos. E agradecer sempre a Carol que nos traz tanta informação. O Tássia também arrasou. E aí fica esse canal aqui para a gente sempre estar trocando. Esse vídeo vai estar salvo também no YouTube. Então, que seja, né, um novo ciclo para a gente também no próximo ano, Carol, de estar convidando pessoas. Adorei essa inserção do Mutássio, Isso. esse grupo de estudo aqui nosso também. Então, obrigada a todos os clientes que apareceram, os que vão ver depois e a todos os nossos colaboradores também. Obrigada, viu, gente? Um beijo Obrigada, grande. gente. Um beijo. Bom dia. Obrigada, Carolzinha. Beijo grande. Obrigada a Beijo, todos. beijo, tchau, tchau. Vou tomar um banho Tchau, pra mim. Tchau, obrigada. beijo, Isa. Nossa, ali onde é que é a Zona? Tchau.